Porque o Velho Testamento é tão presente em alguns lugares? Por que não dizer em algumas igrejas? Ora, mas o Velho Testamento está na Bíblia, né? Ele deve se fazer presente, sim. Claro que deve se fazer presente. Mas a pergunta é, por que o Velho Testamento é tão presente? E muitas vezes mais presente do que o Novo Testamento? Por que muitos segmentos, e posso dizer religiosos, líderes religiosos, usam ou baseiam as suas campanhas, as suas correntes, os seus sermões, posso dizer, os temas para os seus encontros no Velho Testamento? Eu fiz uma breve enquete, coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e pedi para as pessoas me responderem ali quais campanhas, quais encontros temáticos elas já ouviram por aí com base no Velho Testamento, e encheu o meu direct de sugestões, não, de constatações do que as pessoas já viram, ouviram e viveram por aí. O interessante é que a maioria desses encontros, a maioria dos temas dessas reuniões trazem uma temática do Velho Testamento. Dificilmente você vai encontrar em um desses encontros um tema do Novo Testamento. Culto do arrependimento. Quem aí já ouviu falar sobre o culto do arrependimento? Vamos aquecer a nossa live? Vou fazer diferente hoje? Normalmente todos os dias eu já entro aqui com o tema e já discorrendo o assunto, já falando sobre o assunto. Mas vamos fazer diferente hoje? Deixa eu dar primeiro as boas-vindas. Sejam bem-vindos, você que está entrando para essa live, saiba que essa live ela não ficará gravada por mais de 24 horas. Então, se você tem interesse em crescer sobre o entendimento da graça em uma visão ampla, não apenas pontual ou versículos soltos, essa live é para você. Só que ela não vai ficar gravada por mais de 24 horas. Eu quero com isso encorajá-lo a permanecer na live. Se você está acompanhando esta gravação em outro horário, eu quero dizer para você que a partir do momento que você está assistindo, você tem algumas horas para assisti-la, então não saia. Conclua, assista, aprenda, anota, faça perguntas, cresça em conhecimento. E ela faz parte de uma série. Hoje é a 8ª live. Eu já fiz 7 lives só falando sobre a graça. Tudo que eu estou falando tem a ver com o entendimento completo da graça de Deus, tá? E hoje eu quero falar o seguinte: por que o Velho Testamento ele é tão presente em ambientes de culto? Não que ele não deveria estar, faz parte da Bíblia. O Senhor Jesus fez citações do Velho Testamento, os apóstolos fizeram citações do Velho Testamento. O que eu quero dizer é o seguinte: por que ele está embasando muitos encontros, reuniões, conferências, temáticas de campanhas que saem do Velho Testamento? Quer ver? Vamos fazer aqui uma breve pesquisa. Me ajude aí, você que está acompanhando do outro lado. Você já participou ou já foi convidado para um desses encontros com a temática do Velho Testamento? Escreva aí, qual foi a reunião, o encontro, o tema ou a campanha que você já foi convidado a participar que vem com base no Velho Testamento. Vou te dar um exemplo. Campanha da queda das muralhas de Jericó. Velho Testamento. Vou te dar mais um exemplo. A cura de Naamã. Velho Testamento. Coloque aí. Escreva nos comentários. E eu gostaria que você refrescasse aí a sua memória e se lembrasse quantos encontros você já foi chamado com a temática do Novo Testamento. Eu vou te dar uma temática do Novo Testamento. Culto do arrependimento. Culto do arrependimento. Alguém já participou? Você já foi convidado? Olha, fulano, lá na minha igreja vai ter o culto do arrependimento. Culto do confronto. Já participaram? Da entrega de vida total. Culto da gratidão. Muito raro, mas às vezes acontece. Uma temática do Novo Testamento. Muito difícil, né? Mas se for falar do Velho, coloque aí, sugestione, coloque os nomes para que a gente saiba, coloque os nomes. Campanhas com a temática do Velho Testamento ou encontros com a temática do Velho Testamento. Participe, interage,
Compartilhe, a hora de compartilhar é agora, depois vai sair do ar, não vai ter como você compartilhar. Até quem está acompanhando a gravação, compartilhe, seja o compartilhador da verdade, seja o compartilhador da palavra de Deus. Então deixa eu pegar alguns aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho sobre isso antes de entrar na mensagem principal. Ó, tem gente aqui falando que já fez quase todas. Deixa eu ver aqui, ó, já participei de muitas, foram tantos que nem sei, meu Deus, mas alguma deve ter marcado, Leandro. Fala aí. As TJs fazem 3 dias de congresso e 3 assembleias por ano. TJ é os Testemunhos de Jeová, né? A Ana, lá de Portugal, uai, tantas, jejum de Daniel, Vale de Sal, subir o monte, o cair das muralhas. Então, você vê que tudo temática do Velho Testamento. Por que isso está tão presente hoje nos ambientes de culto, nos encontros, nas campanhas? Se for falar de jejum Daniel, por exemplo, jejum de Daniel, por exemplo, eu gravei um stories bem rápido explicando sobre o jejum de Daniel, que na verdade foi a minha maior decepção, porque eu não li a Bíblia, né? Eu não li a Bíblia e não diz na Bíblia que Daniel jejuou por 21 dias, jejum de legumes, né? Eu aprendi que deveríamos jejuar durante 21 dias para alcançar um benefício, assim como Daniel jejuou durante 21 dias e decidiu comer apenas legumes naqueles 21 dias para alcançar um benefício. Não está na Bíblia. Foi uma dieta que ele fez, não foi um jejum. O texto é claro, está lá em Daniel capítulo 1. Em um breve resumo aqui para vocês, o povo de Israel sofreu um ataque babilônico, mais especificamente Judá e Jerusalém, porque Israel já tinha sido invadido antes, e o rei Nabucodonosor manda invadir Jerusalém, destrói o templo, derruba as muralhas de Jericó, mata muita gente ao fio da espada, alguns conseguem fugir e outros eles prendem e levam para serem servos, cativos na Babilônia. Você já ouviu falar do exílio babilônico? Dentre esses que foram levados, alguns nomes conhecidos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor fala para o principal dos eunucos alimentar esses jovens, não apenas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas outros jovens que também foram deportados de outras terras que Babilônia tinha invadido e atacado. E o rei disse o seguinte: alimente esses homens, fortaleça esses homens, sirva o meu vinho para eles, as minhas carnes para eles, o que vem para a minha mesa, eu quero que vá para a mesa deles. Essa vai ser a dieta desses homens durante 3 anos. Pegou? 3 anos, é o que está na Bíblia. Eles vão comer durante 3 anos, eu quero que eles se alimentem, eu quero que eles fiquem fortes. E depois você vai apresentá-los a mim, depois desses 3 anos, e eu vou ver quem deles realmente estão robustos, fortes, bonitos, porque eles vão me servir no palácio. Daniel, e junto aos seus amigos, ele resolveu não se contaminar. Ele não queria comer aquelas coisas, sabia que muitas daquelas coisas tinham sido sacrificadas, apresentadas para ídolos, e ele falou: não quero comer isso aí. O chefe dos eunucos questionou, dizendo: eu vou ter problema diante do rei, porque quando eu levar vocês diante do rei, os outros vão estar fortes, bonitos, robustos, e vocês não. E o rei vai perguntar: o que eu dei para vocês comerem? Eu vou ter problema. E Daniel disse assim para o principal dos eunucos: faça um experimento conosco durante 10 dias. Não aparece 21 dias em nenhum contexto. Leia a Bíblia, Daniel capítulo 1. Faça um experimento conosco durante 10 dias. E durante esses 10 dias nos dê apenas legumes e água. Depois de 10 dias você vai nos comparar. E você vai ver como nós estamos em comparação aos outros. Certo? Se estivermos bem, nós continuaremos nos alimentando desta dieta. Se estivermos mal, nos alimentaremos das iguarias do rei. Sucedeu que após os 10 dias, a Bíblia diz que os homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam mais fortes, mais bonitos, mais corados, mais robustos do que todos os outros. Então, o principal dos eunucos decidiu que a dieta deles seria legumes e água durante esses 3 anos. Tempo determinado pelo rei. Em nenhum contexto diz a Bíblia, deixa eu falar baixinho porque os inimigos podem ouvir, em nenhum contexto do jejum
que não era jejum, da dieta de Daniel, diz que ele ficou 21 dias. E muito menos em troca de nenhum benefício. Abre a mente para a verdade. Leia na Bíblia, Daniel capítulo 1. Mas tem uma passagem que fala de 21 dias, não? Tem a passagem que fala... acabaram de colocar aqui, Daniel 10, eu ia falar disso agora. Daniel 10, 2 ao 3. Vamos lá, vamos ler então. Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10, 2 ao 3. Vamos lá? Então, jejum de legumes já caiu por terra, né? Não foi 21 dias, foi primeiro 10, uma dieta, um experimento e depois durante muito tempo. Agora vamos ver esse período de 21 dias, o que aconteceu? Daniel capítulo 10. E obrigado aí, viu, por quem colocou no comentário. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel. Vamos para o contexto? Um assunto foi revelado para Daniel. E o assunto era verdadeiro. Porém, o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Por quê? Por que Daniel estava pranteando durante 3 semanas? Interage aí comigo. Se você não sabe, coloca não sei, não entendi nada, estou entendendo, acho que é isso, interage. Vou ler de novo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel. Daniel teve uma revelação. O assunto era verdadeiro, ou seja, aquilo iria acontecer. Porém, o tempo determinado era longo, ou seja, muito tempo depois aquilo iria acontecer. Ele entendeu o assunto. Ele teve entendimento da visão. Versículo 2. Naqueles dias, agora ele falando, naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando 3 semanas inteiras. Não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi, ou seja, não passei perfume, não me banhei, tá? Até se completarem 3 semanas inteiras. Por que que Daniel, ele ficou 3 semanas pranteando? Pranteando, como se fosse um luto. Ele não fez jejum. Vou fazer um jejum para conquistar tal coisa. Por que Daniel ficou... Ele relata que estava durante 3 semanas pranteando e no 21º dia aconteceu algo que eu já vou ler aqui. Por quê? Responda. Comente. Deixa eu ver se você está entendendo. Por quê? A Silvia colocou aqui, acontecimentos dos últimos dias. Quem mais? Eu gostaria que você, se você não sabe, coloca não sei, me ajude a entender que você está comigo na live. Quem é alienado, nem pergunta, finge que sabe. Quem é não alienado quer saber. Olha lá, Joana estava chorando devido ao que estava acontecendo. Ele ficou sabendo, ele teve uma revelação, gente, do fim do mundo. Ele teve uma revelação. Parabéns, Lucimari. Não sabe, é isso aí. Fale, não sei. Salomé, ele estava a sofrer, o português de Portugal, né? Ele estava a sofrer pela revelação que teve. Exato, ele teve uma revelação, aquela revelação causou sofrimento, luto. Ele ficou sabendo morte, destruição, fogo, anticristo. Meu Deus, vai acontecer uma coisa terrível. E ele ficou de luto. Ele não foi fazer jejum para conquistar o Espírito Santo, para conquistar uma porta aberta, para ter uma esposa, para ter um carro, para ter uma casa. Não.
Ele ficou sabendo daquela revelação e aquilo colocou ele em prantos. É isso que diz o texto. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa. Pelo que estava acontecendo, quem não sabe colocou não sei. Muito bem, parabéns. Começa esse jejum de Daniel dia 25/6. Desculpa, eu não sei onde. É antibíblico. Se algum lugar faz esse jejum de Daniel, é antibíblico. As coisas que estavam para acontecer nos últimos tempos. Ele achou que seria no tempo dele? Não, o versículo é claro. Ó. Ele entendeu que seria para um tempo longo. É claro, ele não achou que seria para o tempo dele. Então isso colocou ele em um estado de alerta. Peraí, meu Deus, que coisa terrível. E ele começou a orar ao Senhor, perdeu a fome. Não vou nem me ungir, não vou nem passar perfume. Que é isso? Meu Deus do céu, que coisa terrível vai acontecer. E aí ele estava durante 3 semanas assim. E por que a Bíblia marca 21 dias? Por que a Bíblia marca 21º dia? Repito, essa live não vai ficar salva por mais 24 horas. Assiste para você não perder, tá? Assiste, veja, preste atenção. Aí ele diz assim, ó. E no 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, ergui os meus olhos e observei certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com linho de ouro de Ufaz. Aí sai falando da semelhança dele e tal. Aí ele diz assim: e somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram. Portanto, eu fui deixado sozinho. Eu estou resumindo aqui, depois você lê o capítulo 10 inteiro. E ele me disse: ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo, põe-te em pé, pois eu te sou enviado. E quando ele falou-me essa palavra, eu me levantei, e ele me disse: não temas, Daniel. Olha, ouça, presta atenção. Pois desde o 1º dia que dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. Então o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, desde o 1º dia, quando você teve a revelação e você se dispôs a orar, desde o 1º dia eu fui enviado para te consolar, eu fui enviado para te levantar, para você não ficar prostrado diante dessa visão. Mas o que aconteceu? Desde o 1º dia que dispuseste o teu coração para entender, para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e agora estou aqui para te fazer entender o que vai acontecer. Ponto. Jejum de Daniel não existe. Mentira. Heresia. Não está na Bíblia. Desculpa, eu não tenho compromisso com a igreja nenhuma. Meu compromisso é com a palavra. Não, ele jejuou 21 dias só comendo legumes. Mostra. Se você mostrar para mim onde Daniel passou 21 dias comendo legumes, a troca de alguma bênção, e que ele fez um jejum, eu fico 1 ano só comendo legume. 1 ano. Mostra para mim. Manda o versículo aqui. Eu desafio qualquer líder religioso a mostrar para mim. Na Bíblia? Na Bíblia? Não tem. Foi dieta, como eu já li para vocês, 10 dias, fase experimental, depois durante muito tempo, até que o rei mandasse ele se apresentar. E os 21 dias? 21 dias de aplicação de oração, de quebrantamento, de tristeza profunda, de luto por aquilo que estava a acontecer com o mundo. E desde o 1º dia ele já teria resposta, mas houve uma resistência. No 21º dia o anjo conseguiu chegar até ele. Só isso. Nada além disso. Mas a pergunta da live de hoje é: por que o Velho Testamento é tão presente em algumas igrejas? Porque as suas histórias alegóricas trazem pessoas. Se eu fizer um culto temático aqui, de nada, esse perfil aqui, a Shopping World Produtos, que falou de Daniel 10, eu que te agradeço, você me ajudou na live. Por quê? O que acontece? Se eu fizer um culto aqui temático, o jejum de Daniel é feito para não ter informações. Eu sei bem que tipo de informações que queriam que as pessoas não tivessem. Mas deixa isso para lá. Isso é um outro assunto mais particular. Então, o que acontece? Se eu fizesse aqui um culto temático, falando, vai ser o culto
do arrependimento. Quem não se arrepender vai para o inferno. Não via ninguém. Ouviria alguns sinceros. Mas quando a gente faz um culto assim, dia tal, o dia da resposta, e aí coloca um versículo, porque eu, Daniel, te fui enviado, papam, papapapapapam, e te trouxe a resposta. Eis que tinha um demônio impedindo, mas eu vim no 21º dia. Campanha da vitória, jejum de Daniel. Você vai jejuar por 21 dias. E assim como Daniel teve a resposta em 21 dias, você vai ter a sua. Você que quer uma resposta financeira, e mostra dinheiro na tela. Você quer ter a sua mulher de volta, e mostra casamento. O seu filho livre do vício. O seu carro zero, mostra carrões. E o seu olhinho, ó, trim, trim. Venha para a campanha da vitória. Você vai, ou você ia, ou você já foi. Talvez não vá mais, não sei. Não sei. Por isso ele é muito presente. O Velho Testamento ele é muito presente. Muito presente. A gente está falando só de uma, mas vocês citaram aí várias e vão parar de falar delas. Você já sabe de tantas outras. E vamos entrar mais aqui no assunto de hoje para vocês entenderem a graça de Deus. Para vocês entenderem como funciona a graça de Deus. Então, o que acontece? O Velho Testamento ele não pode estar presente na igreja hoje? Claro que pode. Ele nos dá uma base. Ele nos dá uma ilustração para que o Novo explique. Então, muitas vezes a gente traz uma ilustração, igual Jesus fazia e os apóstolos, e depois explicamos com base no ensino correto, na interpretação correta que é do Novo Testamento. E aí, onde está dois extremos. Quero falar com vocês. Sobre batalha espiritual, Telar Araújo, acho que Araújo, enfim, esse perfil aqui, Telar Araújo, com essa batalha espiritual entre anjos e demônios, domina a batalha espiritual. Então, sobre batalha espiritual, eu vou falar sobre isso na plataforma Renovação da Mente. Vai ser umas 10 aulas. Não dá para falar de uma hora para outra aquilo que vocês aprenderam tão erroneamente durante anos. Vou falar para vocês sobre batalha espiritual da forma certa. Na plataforma Renovação da Mente, aguardem, vai chegar o dia, eu vou anunciar. Quem quiser ir, quem tiver interesse, vai. Porque tem coisas que a gente tem que falar num ambiente fechado. Não tem como falar aqui. Tá? Um ambiente fechado vai ser melhor para a gente tratar sobre esse assunto. Se tiver interesse, aí você migra para lá quando a gente começar a falar. Thelma, obrigado Thelma. Thelma Araújo. Desculpa se eu esquecer o nome, eu tenho facilidade de esquecer o nome. Thelma Araújo. Então tá, vou falar sobre dois extremos. O que acontece? Uns erram por querer ficar presos ao Velho Testamento. Outros erram, vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tudo isso a gente vai falar. A gente está só aquecendo aí vocês, só trazendo vocês para um entendimento. Então, eu vou parar de ver os comentários agora. Agora eu vou voltar à dinâmica da live, senão eu não consigo desenrolar aqui o pensamento com vocês, tá? Vou dar um tempo aqui, depois a gente comenta, depois a gente conversa. Então vamos entrar na temática de hoje. Por que o Velho Testamento ele é tão presente nas igrejas nos últimos tempos? Não é que não deveria ser, como eu já disse, porém há de se buscar um equilíbrio para que as pessoas não incorram em erros doutrinários. Dois extremos. Uns erram por deixarem de seguir totalmente o Velho Testamento. Alguns deixam de seguir totalmente o Velho Testamento, os mandamentos, não seguem mais, acham que não faz sentido nada do Velho Testamento mais e querem viver uma vida desregrada, como se não tivesse lei. E sobre isso eu falei ontem, um dia vai complementando o outro, tá? Desculpe. Então ontem eu falei que não foi cessação de lei, foi mudança de lei, tá? Então alguns acham que cessou, não precisam fazer mais nada, isso é um erro. Outros, porém, erram porque não conseguem se libertar do Velho Testamento, ou não conseguem descontinuar aquilo que Cristo já descontinuou e que não fazem sentido nenhum para os dias de hoje. Veja, de Gênesis a Malaquias é uma velha dispensação, é um Velho Testamento, é um velho concerto, é um velho pacto com um povo.
Do Novo Testamento, Mateus até Apocalipse, é uma nova dispensação, é o nosso tempo. Então quer dizer que tudo que está de Gênesis a Malaquias não serve para mim? Calma, tudo serve, mas existe uma nova interpretação, uma nova aplicação e algumas coisas foram descontinuadas, não fazem mais sentido para os dias de hoje. Eu estou explicando isso aos poucos, em cada live a gente está falando um pouquinho. Agora, como as coisas foram descontinuadas e muitos não querem se libertar disso, muitos ainda usam e alienam pessoas, por isso que faz parte aqui dessa dinâmica para você entender sobre a graça de Deus, eu trazer esse assunto para vocês. Sabe por quê? Na época de Cristo, aconteceu a mesma coisa. Quando Cristo iniciou o seu ministério, quando os apóstolos deram continuidade ao ministério de Cristo, os líderes religiosos da época, que não queriam abandonar os ritos judaicos, eles não gostaram daquilo. Enconchavam com o poder político, porque religião e política estavam muito ligadas há tempos atrás e até hoje é assim, e com o interesse de tirar dinheiro do povo, e até hoje é assim, de ter benefícios, de usurpar o povo, e até hoje é assim. Se você não tomar cuidado, você pode ser levado por isso também. Então, naquela época, quando Jesus vem com o seu discurso, com a sua pregação, com a revelação da graça, libertando as pessoas dos ritos judaicos, das obrigações, do fardo pesado, isso deu problema. Por que isso deu problema? Porque os líderes religiosos perceberam que eles estavam perdendo o poder, o domínio sobre a massa. Uma grande massa tinha deixado de se submeter aos fariseus, aos saduceus e ao império e estavam seguindo Jesus e os seus ensinos. Jesus estava arrastando multidões, então eles entraram em um acordo e falaram: vamos matar esse homem, vamos acabar com esse movimento, ele não pode mais tirar do nosso domínio essa grande massa. Eu fico imaginando uma cena, eu acredito que você já ouviu falar, isso também já foi falado de uma forma distorcida. Eu fico imaginando aquela cena de Jesus virando a mesa. Você já ouviu falar que Jesus virou a mesa? Muitas vezes você ouviu, eu já ouvi falar, que vamos virar a mesa para ter uma virada na sua vida, né? Coloca a oferta em cima da mesa, faz um pedido e nós vamos virar a mesa. Quando virar a mesa, a sua vida vai dar uma virada. É malabarismo, né? É coisa do neopentecostalismo aí, como se fosse uma mágica, né? Como se as coisas acontecessem assim, como se Deus não fosse mais soberano e manipulado pelas nossas atitudes. Bom, mas não foi por isso que Jesus virou a mesa. Quando Jesus virou a mesa, foi porque ele chegou ao templo e ele viu o que estava acontecendo ali no templo. Ali no templo estava acontecendo uma coisa terrível, onde os mercadores estavam ali vendendo os animais que seriam usados para os ritos cerimoniais, que eram válidos naquele tempo, e tinham também ali os cambistas, que estavam ali para trocar as moedas. Eu já vou falar mais um pouquinho com vocês sobre isso. Então, por que eles estavam ali? Mercadores e cambistas. Os mercadores e os cambistas estavam ali porque Jesus, essa passagem que cita que Jesus virou a mesa, foi justamente na época da Páscoa. Então Jesus entra na cidade de Jerusalém quando está acontecendo a festa da Páscoa, e na festa da Páscoa era uma festa onde os povos vinham ou iam para Jerusalém de várias partes. Por exemplo, no momento em que eu estou transmitindo essa live, para quem está ao vivo, nós estamos vivendo aqui no Nordeste, em Aracaju, a festa das colheitas, da colheita do milho, as festas juninas, né, os festejos juninos. Isso foi muito manchado, né, por causa de idolatria e igreja católica, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas é uma festa bonita, regional e tradicional para o povo da roça, sabe? E a cidade está cheia, turistas. São 30 dias de festejo aqui em Aracaju. Ontem ou antes de ontem, se não me engano, eu estava vendo uma foto aqui, teve recorde de público lá onde foi apresentado o Tarcísio Sanfoneiro. Recorde, muita gente e tal. Enfim, em Jerusalém estava acontecendo uma coisa semelhante. A festa da Páscoa, e muitos iam para aquele lugar.
E quando eles chegavam ali, normalmente eles queriam também ir ao templo, para oferecerem no templo as suas ofertas, as suas oblações, os seus sacrifícios de paz, as suas ofertas pacificadoras, ou para arrependimento, enfim, todo o ritual que a maioria aqui já conhece como funcionava no Velho Testamento. Só que o templo, ele não aceitava as moedas estrangeiras, porque as moedas estrangeiras tinham uma esfinge. Por exemplo, tem uma moeda aqui, deixa eu ver. Ó, tem uma moeda aqui de 50 centavos. Ó. Uma moeda de 50 centavos, certo? E atrás dela tem uma imagem. Ó. Tem uma imagem aqui, certo? Quem é esse camarada aqui? Ixi, não vou saber falar não. É um bigodudo aqui. Tem uma imagem aqui. E naquela época, muitas moedas tinham imagens de deuses pagãos. Ah, tá o nome dele aqui, ó. Rio Branco? Não sei quem é esse personagem. Então o templo não aceitava. Não aceitava as moedas, eles tinham uma moeda específica. Eles só aceitavam uma moeda judaica específica para movimentar ali o templo. Então ali tinham cambistas. Você sabe que é um cambista, né? Se você tem real e você quer dólar, você vai a uma casa de câmbio e você troca. Você entrega, não sei quanto está hoje, R$5 e pouco. Você entrega 5 e tanto na mão do cambista e ele vai te dar $1, por exemplo. Então, é isso que estava acontecendo ali. Tinham cambistas para isso. E tinham vendedores vendendo as pombas, vendendo tudo aquilo que seria preciso para apresentarem os sacrifícios ali no templo. Quando Jesus olha para aquilo, ele fica revoltado. Por quê? Porque fizeram da casa de Deus um comércio. E ali tinham muitos aproveitadores. Tanto os mercadores, que eles aproveitavam a ocasião para oferecer aqueles animais em um valor muito mais alto, como os cambistas, que elevavam o câmbio. Não sei quanto está hoje, por exemplo, o dólar, vamos supor que está 5,40, R$5,40 compra um dólar, vamos supor que o cambista colocava, você tem que me dar R$10 para eu te dar $1. Quando Jesus viu que eles estavam ali, extorquindo o povo, se aproveitando do povo, e os líderes religiosos só assim, ó, a nossa caixa de oferta vai encher, Jesus pega e vira a mesa cheia de dinheiro, vira a mesa, corre moeda por tudo quanto é lugar do templo. Jesus passa a mão em um chicote, ó, desce o chicote, sai da casa do meu pai, cambada, seus ladrões, seus salteadores. Foi por isso que Jesus virou a mesa. Não foi para ninguém ter vitória, campanha da virada da mesa, coloque a sua oferta em cima da mesa e a gente vai virar. Nada a ver. Então eu fico imaginando essa cena, Jesus fazendo isso. Você imagina se ele estivesse aqui nos dias de hoje, haja chicote, né? O chicote ia estralar, haja chicote. Eu fico imaginando essa cena e o quanto nós temos que pensar, a gente tem que raciocinar nisso. Então veja, tem uma pessoa que falou aqui, deixa eu só resgatar aqui o comentário. Ainda tenho familiares, vou preservar aqui alguns comentários, mas ainda estão fechados. Deixa a gente mostrar a verdade. Já dizem que estamos com maus olhos. Enfim, mostra. Né? Vai ficar gravado aí por 24 horas. Quem quiser. Mas não acho que você vai conseguir empurrar a goela abaixo, não. Tem que ser uma revelação. A graça tem que alcançar mesmo. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus vê aquela cena e vira a mesa, os religiosos, eles ficam revoltados. E agora vamos para a Bíblia. Anote. Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Marcos 11, 15 ao 19. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,
e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Então Jesus falou: peraí, não está escrito que a casa seria chamada de casa de oração? Aqui é lugar para oração, aqui não é lugar para ficar trocando moeda, vendendo coisa, movimentando dinheiro. Não, aqui não. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores. Aí o que aconteceu? Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então os religiosos, quando viram, puxa, a multidão agora está ouvindo esse ensino, a gente tem que matar ele. E aí vocês já conhecem a história, né? Você já sabe o que aconteceu, de fato. Jesus foi preso, crucificado, morto, e após a sua obra consumada, que assim deveria ser, os discípulos deram continuidade, eles não conseguiram calar o evangelho. As portas do inferno não prevaleceram e nunca irão prevalecer contra a igreja. Então os discípulos continuaram a pregação do evangelho e a revelação da graça de Deus. E aí o que aconteceu? Os líderes religiosos se calaram? Eles pararam então de seguir os ritos cerimoniais antigos e judaizantes e aderiram ao cristianismo? Negativo. A perseguição se intensificou e foram matando um a um. Um a um. Morre Estevão, apedrejado, enfim. E aí depois vai todos os discípulos sendo martirizados, os cristãos perseguidos. Tudo isso por quê? Por causa da verdade que estava sendo dita, que estava sendo revelada. Eles não querem isso. Eles não querem que o povo se liberte. Eles não querem que o povo ouça e creia que Cristo é suficiente. Eles querem pessoas que paguem indulgências, que paguem impostos, dízimos, sacrifícios, que devam obediência, submissões às autoridades sacerdotais, papais, episcopais. É o que eles querem. Então isso é muito provocante. Por isso que eu digo, essas lives é impossível de deixar aqui por mais de 24 horas. Eu já sei disso, já tive várias lives derrubadas. Várias. Eu tenho recebido, eu mostrei esses dias para a Cris, eu tenho recebido alerta do Instagram que a minha conta, eu estou correndo o risco de perdê-la. Eu mostrei para a Cris é minha testemunha. Eu estou recebendo alerta, direto eu estou recebendo aviso do Instagram, do próprio Instagram. Vem um banner, quando eu entro no Instagram, a tela toda fecha e abre esse informativo, me informando que eu estou prestes a perder a minha conta do Instagram. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar a verdade quanto eu puder. E aos poucos eu vou tentando falar do assunto e migrar para a plataforma, porque lá é um ambiente nosso. Porque essa verdade, ela causa perseguição. E é o que aconteceu com os discípulos. Certa vez, Paulo e Silas, eles foram presos por libertar uma jovem. Eles libertaram uma jovem e porque eles libertaram uma jovem, eles foram presos. Quer ver essa história? Ela está escrita em Atos 16, do 16 ao 24. A Márcia sugeriu aqui, pastor, faz um Insta reserva. Se acontecer, a gente cria um Insta novo, aí vocês vão ter que achar. Vão ter que procurar. Fazer o quê? Faço, vou fazer. Se fizer outro Instagram, faço, começo do zero, não tem problema não. Não tem problema. Vamos continuar aqui. Se eu ler comentário, eu vou desfocar. Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 24. Veja, é isso mesmo, presta atenção no assunto. É mais sério do que debate sobre igreja. Não fica colocando nome de igreja aí não, gente. Isso aí já passou, a nossa mente já está renovada. Vamos em frente. Ninguém obriga ninguém. Aliás, ninguém é nem obrigado a ficar na live. Tem um botãozinho escrito aqui, ó, um X. É só fechar e sair. Se você está incomodado com o assunto, ó, fecha e sai. Aqui é para quem quer ter conhecimento bíblico. Aqui não é para quem quer defender placa de igreja. Isso, já saiu 4. Vou dar mais oportunidade. Fecha, clica aqui, ó. Fecha e sai da live.
Sai da live, sai. Libera o espaço para quem quer aprender a verdade, não tem problema. Não tem que ficar brigando em comentário, não. Ninguém defende igreja aqui, nem o tempo da salvação. Defende a Bíblia. Ó, estamos falando de Bíblia. Por isso que eu falo, não tem como deixar esses assuntos abertos. Tem gente que não tem estrutura. Não tem estrutura. Deixa para lá. Vamos seguir. Vamos em frente. Vamos lá. Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 24. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Então a jovem, ela estava possuída. Era uma jovem possuída. Ela tinha demônio. E se eu fechar os comentários, eu tenho problema na live. Desculpa. A Natasha sugeriu aqui, fecha os comentários. O meu Instagram é bugado, eu tô falando sério. Se eu fizer qualquer coisa aqui na tela, eu tenho problema na live. Eu não consigo escrever. Durante a live eu não consigo fazer essas coisas. É sério mesmo, de coração. E de verdade. Então procurem se consertar aí. Vamos lá. Paulo e Silas foram presos porque libertaram uma jovem. Vou narrar a cena. Atos 16, versículo 16 ao 24. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então ela era possuída por um espírito adivinhador, que ficava adivinhando a vida das pessoas, sabe? Adivinhação, revelação, previsão de futuro, demônio. Tá. E quando ela fazia isso, ela dava lucro aos seus donos. Olha o texto. Ela dava grande lucro aos seus donos. Estes homens, ela seguia a Paulo gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ainda que eu depois não tenha mais acesso à live, que quando eu mexo aqui eu não tenho mais acesso ao vivo. Mas depois eu resgato, peraí. Aí, desativou. Pronto. Aí eu não vou conseguir fazer mais nada aqui, só encerrar a live e depois eu resgato a gravação, não tem problema. Eu estou avisando vocês, se continuar assim, eu só vou fazer essa live agora fechada. Eu estou fazendo aberta para dar oportunidade para todo mundo. Então daqui uns dias, se continuar assim, aí eu faço só na plataforma. Aí depois vão reclamar. Ah, por que não faz para todo mundo? Que nem todo mundo quer. Tem gente que quer bagunçar, quer entrar aqui para bagunçar. Não faz sentido. Então aqui é para quem quer aprender a palavra. Tá bom? Vou ler de novo. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Então essa jovem adivinhadora, ela estava possuída por um espírito. Ela falava da vida dos outros, possuída por um espírito. E quando ela falava da vida dos outros, ela dava lucro aos seus donos. Aquilo trazia dinheiro. E às vezes o que ela falava parecia até ser de Deus. Olha o que ela estava falando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Satanás sabe manipular, né? Mas Paulo mandou o demônio dela embora. Na mesma hora o espírito saiu. E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, quando os donos viram, e agora? Como a gente vai ganhar dinheiro se ele mandou o demônio que estava nela embora? Eles usam o demônio para ganhar dinheiro, para falar com as pessoas. Fala aí, demônio! Aí o demônio fala, as pessoas acreditam e dão até dinheiro. Aí eles falaram: e agora? Ah, não. Sabe o que eles fizeram? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos aceitar. Olha só, não queriam aceitar a verdade, nem praticar, porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha aí, ó, o salário. Olha o pagamento de quem prega a verdade. Quando eles viram, e agora? A gente não vai mais ganhar dinheiro. Então, é o que eu falo. Por que muitos ainda baseiam os seus encontros e as suas campanhas no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento desperta isso, essas alegorias, a barganha, a troca. Isso traz lucro. Traz lucro. Então, se eu mostrar para você na Bíblia, presta atenção, você que está sofrendo horrivelmente com espíritos malignos e com demônios, se eu mostrar para você na Bíblia como que você pode ser liberto de uma vez por todas, é uma vez só. É uma coisa que você faz e te liberta de uma vez por todas. Se manifestar, manifestou, manda embora e acabou. Não tem essa de manda embora agora e volta depois, volta depois. Se eu mostrar para você na Bíblia como é a verdadeira libertação, e que você não precisa fazer corrente de 7, sexta-feira, meia-noite, que você não precisa subir monte, que você não precisa colocar oferta equivalente à sua idade, que você não precisa quebrar despacho, macumbo, o que quer que seja. Se eu mostrar para você isso, você crê e não fizer mais essas coisas, acabou o lucro de quem trabalha com isso. Acabou. Tem muitas igrejas aí que se abrir a Bíblia, ela fecha. Ó, tem igreja que se abrir a Bíblia e pregar, ela fecha. O problema é que muita igreja está com a Bíblia no púlpito, cita um versículo, mas sem pregar, sem falar o que está escrito. E ela é mantida, ela é pendurada em versículos isolados. Tem muitas igrejas que se abrir a Bíblia, a igreja fecha. O povo vai embora, não fica. Quem está ali por causa disso não fica. Então, essa luta que Jesus enfrentou, que os discípulos enfrentaram, ela não é só nos nossos dias, né? Desde aquele tempo até hoje. Até hoje. E outra coisa, essa luta que eles enfrentaram não era só com os de fora. Não era só com os falsos líderes religiosos de fora, mas às vezes alguns de dentro também. Eu vou citar para vocês aqui uma passagem de alguns que tinham até aceitado a comunidade cristã, estavam até fazendo parte da comunidade, mas não aceitavam o ensino da graça. Não aceitavam. Eles não aceitavam a salvação pela graça. Não, tudo bem, tá bom, Jesus veio, morreu na cruz, tá bom, mas eu não aceito que seja pela graça, tem que ser por obras. Eu não aceito a graça. Então o que aconteceu? Paulo, ele defendeu de forma muito rígida isso, ele não deixou que isso acontecesse. Inclusive ele confrontou esses e levou eles para um concílio com Pedro e os demais, para mostrar que eles estavam errados, que eles estavam no meio dos cristãos, mas não aceitavam a graça. Isso está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos ler. Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia, ensinavam os irmãos. Olha só. Ensinavam os irmãos. Não estamos falando de incrédulos, de perturbados, de falsos mestres. Não. Estamos falando de alguns indivíduos que se infiltravam no meio, que se diziam cristãos e não aceitavam a graça. Eles ensinavam os irmãos dizendo: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Ou seja, a salvação não é pela graça, não, é por obras. É pelo costume de Moisés. A graça não vai te salvar. Será que você já ouviu isso por aí? Que a graça não salva ninguém? Que inclusive ela é uma desgraça? Pois é, isso estava acontecendo no tempo dos apóstolos. É isso que eles diziam. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém
aos apóstolos e presbíteros para tratar essa questão. Então Paulo e Barnabé chegam lá e discutem. Que se levante os Paulos, que se levante os Barnabés nos dias de hoje, que não tem medo de confrontar a heresia, que não é comedido. Ai, não pode falar o quê? Você precisa defender o evangelho. Ora, você não gostaria que se alguém estivesse falando mal de você, alguém te defendesse? Se alguém falar mal de você para os outros, aí vem alguém e te fala: ô fulana, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com o Beltrano e o Beltrano veio falar mal de você. O que você fala para essa pessoa? É claro que você vai dizer assim: e o que você respondeu para ele? Você me defendeu, né? Não é o que você esperava dessa pessoa? Aí a pessoa vai falar assim: ai, fulana, sabe como é, né? Se eu falasse alguma coisa, ia causar uma indisposição, ia dar briga. Como você vai ficar com essa pessoa? Poxa, você é meu amigo ou não é? Por que você não me defendeu? Ora, se você tem esse peso para com a sua pessoa, por que você não tem esse peso para com o Evangelho? Para com Cristo? Quer dizer que eu vou deixar? Ah, meu irmão, eu vou discutir. Eu vou debater, eu vou para a Bíblia, eu vou para a palavra, eu vou colocar a cara na internet, eu vou falar a verdade. Eu vou defender. E que se levante os Paulos. Que se levante os Paulos. Ah, meu Instagram voltou a funcionar. Legal. Cadê os Paulos? Coloca a mãozinha aqui, ó. Barnabé, coloca a mãozinha aqui, ó. Pode contar comigo. Eu vou ser um defensor do Evangelho. Gente, eu tenho falado, essa é a nossa renovação, não é minha, não é nossa. Nós fomos chamados para renovar. Agora, se você está com medo de entrar em confronto, em conflito, se você quer agradar pessoas, se você quer agradar personalidades, desculpa, então não é para você. Não é para você. Estou lendo Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Agora, você que está levantando a mãozinha, você tem que ter preparação bíblica. Porque os falsos mestres, eles são bons. Eles têm versículos isolados que podem te confrontar. Você precisa ter profundidade. E isso leva tempo. Por isso eu estou chamando vocês. Eu tenho leitura da Bíblia pela manhã. Estou fazendo essas lives aqui ao meio-dia. Nós vamos ter aulas fechadas para quem quiser participar. Se aprofunde. Você tem que ter conhecimento. Certo? Seja um defensor do Evangelho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses homens e eles levaram. Ah, é? Então vocês estão dizendo que estão falando a verdade? Então tá bom. Vamos lá falar com Pedro e com os demais apóstolos e com os presbíteros. Vamos ver se o que você está falando é verdade. Esse grupo não queria deixar de praticar a obra da lei. E eles estavam condicionando a salvação. Não, a salvação tem uma condição. Ou seja, voltando a salvação para méritos e não por graça. Como se fosse meritocracia. E não é assim. Eles não queriam abrir mão da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era algo feito desde o tempo de Abraão. A circuncisão, na verdade, ela era algo praticado como um selo, uma marca de que aquela pessoa ela entrou no pacto, ela faz parte do povo do pacto, ela foi inserida na aliança. E a gente já viu, nós já vimos juntos, você que está acompanhando as lives anteriores, que a lei ela tinha um caráter profético, ela apontava para aquilo que ia acontecer lá na frente. E com a circuncisão não foi diferente. A circuncisão também era um ato profético e ela foi substituída pelo batismo. Se no passado o que inseria uma pessoa no grupo do povo de Deus era a circuncisão, hoje o que insere, o que marca a sua conversão diante da comunidade é o batismo. Romanos capítulo 2, versículo 28 ao 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29. Paulo disse assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente,
nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a lei, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então Paulo chega e fala, ó, acabou. Circuncisão não é mais na carne, é no coração, é no Espírito. Ah, mas é só para judeu. Não, judeu não é só o que é por fora, não. Judeu é o que é por dentro também. Acabou. Nova aliança, não é cessação, é mudança de lei. Então fica claro aqui com esse texto do apóstolo Paulo de Romanos 2, que não é mais necessário a circuncisão. Ela era apenas um ato simbólico e não garantia nada. Ora, quando Abraão foi chamado, ele não era circuncidado. Abraão creu pela fé. Então Abraão creu pela fé, ele foi justificado por aquela fé, em resposta àquela fé ele foi circuncidado, mas ele recebeu a promessa mesmo sem ser circuncidado. Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Então Paulo faz as pessoas pensarem, peraí. Então vocês estão dizendo que Abraão, ele recebeu a justificação porque teve fé. Legal, ótimo. Agora pense comigo, ele recebeu essa fé, ele teve essa fé, essa justificação, sendo ele circunciso ou incircunciso? Verdade, ele não era circuncidado e tinha recebido a promessa. Por que que isso aconteceu? Uma tipificação. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. Então, ele teve fé e em resposta a essa fé, ele aceitou ser circuncidado. Então, foi um selo para comprovar que ele teve aquela fé. Isso para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então, Abraão se tornou pai de todos os que creem, embora não circuncidado. Ou seja, eu não sou circuncidado. No rito judaico, claro. Eu não sou circuncidado no rito judaico. Eu não me submeti a esse corte aos 8 dias, para não entrar em pormenores. Mas eu criei. Assim como Abraão creu. Abraão é meu pai na fé porque ele também creu sem ser circuncidado. É muito glorioso isso, né? Então, isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então a justiça também é atribuída a mim e a você que não é circuncidado. E ele também é o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que Abraão teve, o nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, circuncidado ou não, Abraão se tornou pai de todos. De quem não é, porque ele também não era, e de quem é, porque ele foi. E Zé Fini, acabou, é para todos. A fé, ela veio como um selo. Como um selo. Então, essa circuncisão, ela foi uma tipificação da entrada na aliança judaica. E hoje funciona da mesma forma. Não mais a circuncisão na carne, mas no coração, e externada, confessada publicamente através do batismo. Onde a Bíblia fala sobre isso? Colossenses, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, em Cristo fomos circuncidados, não na carne, porque essa é a circuncisão de Cristo. Então, tinha a circuncisão de Moisés, mas também tem a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados nós, juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então,
a circuncisão de Moisés é substituída pela circuncisão de Cristo. Primeiro vem a fé, depois vem a simbologia. A mesma coisa conosco. Pela graça sois salvos mediante a fé. É pela graça, somos alcançados, temos uma fé. Agora, em resposta a essa graça, nós seguimos ao mandamento, ao sacramento. Jesus disse: quem crer e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, ou seja, primeiro crê. Não é ser batizado para ser salvo, é quem crê e for batizado. E quem não crê, já está condenado. Primeiro eu creio, primeiro vem a fé, depois vem o batismo. Não tem esse negócio, você tem que ser batizado para ser salvo, não. Não. O batismo é uma resposta à fé salvífica. Então, a circuncisão foi revogada? Literalmente sim, simbolicamente não. Ninguém precisa ser circuncidado literalmente. Mas a simbologia, ela é mantida hoje através do batismo. Um último versículo aqui para a gente encerrar. Acabei passando já 3 minutos no nosso horário. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Paulo disse assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixam circuncidar, então veja, vocês foram chamados para a liberdade em Cristo. Se vocês se deixam praticar as obras do Velho Testamento que foram descontinuadas, atenção, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Bíblia, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 4. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ah, então você quer praticar algo da lei? Então você tem que guardar toda a lei. Você está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Quem disse que algo da lei nos aproxima de Cristo está separado de Cristo. O sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. O sacrifício te aproxima de Deus. Mentira! Obras da lei te separam de Cristo. Não é o sacrifício vivo, uma vida abnegada, piedosa, obediente. Eu estou falando do sacrifício em dinheiro que tipifica o de animais. De novo testifico. A todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a praticar toda a lei. Vai praticar a lei? Tudo bem. Vocês que procuram justificar-se, ó Deus, eu mereço isso porque eu estou fazendo isso. Você se justifica com as suas obras? Vocês estão separados de Cristo e caíram da graça de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão submetidos a esse jugo de escravidão, alienados pela imposição dos falsos líderes religiosos e as suas práticas judaizantes e as suas invenções do neopentecostalismo. Isso é muito grave. Paulo está chegando a dizer que Cristo e nada para você é a mesma coisa, se você ainda vive com base na prática que foi descontinuada, as práticas que foram descontinuadas. Quem vive querendo se justificar está separado de Cristo. Ai, hoje eu estou protegido porque antes de sair de casa eu ungi a minha cabeça com um olhinho. Cruz, Cristo, Espírito Santo, para quê? É o óleo que protege. Está separado de Cristo. Eu sei que dói, mas liberta. É a verdade. E a verdade liberta. Bom, vou ficando por aqui. Continua quando? Segunda-feira, meio-dia. Vou pensar. Por enquanto, segunda-feira, meio-dia. Mas, diante de alguns fatos, estou pensando seriamente em fechar essas lives e mudar o ambiente. O assunto é muito profundo para cair em discussões, em debates aqui que não levam a lugar nenhum, né? Tem gente que perde tempo com isso e quer nos fazer perder tempo. Mas vamos em frente. Segunda-feira a gente se encontra ao meio-dia. Coloque seu celular para despertar. Tenha o senso de
constância, de responsabilidade. Assuma, eu preciso aprender, eu não quero ser alienado, eu quero fazer o que agrada a Deus, eu não quero cair da graça. Não, pastor, não estou na plataforma. Calma, já a gente abre para quem quiser entrar. Calma, por enquanto eu vou pensando. Vai ficar gravada por 24 horas, quem quiser compartilha, tá bom? Um abraço, fé e força, até uma próxima oportunidade.